Você sabia que existem medicamentos aparentemente inofensivos que estudos científicos associaram a um risco maior de desenvolver demência? E com base nessa informação, me atrevo a dizer que a perda de memória não é algo inevitável com o envelhecimento. Pois pesquisas recentes mostram que é totalmente possível manter o cérebro saudável por muito mais tempo, desde que a gente saiba como cuidar dele. Mas então surge a pergunta: como remédios que usamos com tanta frequência podem causar danos tão graves? E o mais importante, como proteger o cérebro enquanto tratamos outras doenças? Essas são as perguntas-chave que vamos responder ao longo deste vídeo. Então fica comigo até o final e aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essas informações com algum conhecido que precise saber disso. Mas antes de mais nada, deixa eu deixar uma coisa clara. Esse vídeo não é para demonizar a medicina moderna. Muitos dos medicamentos que vamos citar aqui são essenciais e salvam vidas. Mas é justamente por isso que precisamos estar cientes dos riscos, para usar com consciência e responsabilidade. Então vamos começar a falar sobre os tais medicamentos. Vamos começar com dois vilões silenciosos: o omeprazol e os medicamentos anticolinérgicos. Sabe aquele remedinho que muita gente toma depois de uma refeição mais pesada para aliviar azia, refluxo ou dor no estômago? O omeprazol é um dos mais usados no mundo para isso, pertencente à classe dos inibidores da bomba de prótons, os famosos IBPs. Aparentemente inofensivo, né? Mas a história muda de figura quando olhamos os estudos. Uma pesquisa com cerca de 6.000 pessoas mostrou que 10% dos participantes que usaram omeprazol por mais de 3 anos relataram perda de memória. Outro estudo apontou que 1 em cada 3 pacientes que usaram esse medicamento por mais de 4 anos e meio apresentaram alterações cognitivas. Mas como um remédio de estômago pode afetar o cérebro? A explicação mais aceita é que o omeprazol interfere na absorção da vitamina B12, que é essencial para a saúde neurológica. Além disso, ele pode alterar a microbiota intestinal. E cada vez mais sabemos o quanto o intestino e o cérebro estão conectados. Importante destacar: se você usa omeprazol com frequência, não pare por conta própria. Converse com seu médico, veja se é possível reduzir a dose ou até substituir por outra alternativa. Muitas vezes, mudanças na alimentação e no estilo de vida já são suficientes para controlar os sintomas gástricos, sem precisar tomar remédio todo dia. Agora vamos falar sobre um grupo de medicamentos que, apesar de amplamente utilizados, escondem riscos importantes para a saúde do cérebro: os anticolinérgicos. Essa classe engloba remédios usados para tratar uma variedade de condições, de alergias e depressão até incontinência urinária. O grande problema está no seu mecanismo de ação, pois esses medicamentos bloqueiam a acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para processos como memória, atenção e aprendizado. Em outras palavras, eles interferem diretamente na forma como o nosso cérebro armazena e processa informações, e isso pode ter consequências sérias. Um estudo robusto conduzido pela Universidade de Washington, que acompanhou mais de 3.500 idosos ao longo de 10 anos, revelou um dado alarmante: o uso contínuo de anticolinérgicos aumentou em 54% o risco de desenvolver demência. Entre os medicamentos mais conhecidos desse grupo, podemos destacar antihistamínicos de primeira geração, como a difenidramina, presente em antialérgicos e em alguns remédios para dormir, antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, e medicamentos para incontinência urinária, como a oxibutinina. O uso frequente e prolongado desses fármacos, principalmente por pessoas idosas, é extremamente preocupante, pois pode acelerar o declínio cognitivo de forma silenciosa e progressiva. Mas atenção, jamais interrompa o uso desses medicamentos por conta própria. A retirada repentina pode causar outros problemas de saúde. O mais indicado é conversar com seu médico para avaliar a possibilidade de reduzir a dose ou substituir por opções mais seguras e modernas. O ponto central aqui não é o uso pontual, ocasional, como tomar um antialérgico durante uma crise. O que realmente preocupa os especialistas é o uso crônico, em doses elevadas e por longos períodos. Fique atento, sua memória e sua saúde cerebral merecem esse cuidado. Dando sequência à nossa lista, vamos falar agora sobre 2 tipos de medicamentos muito eficazes, mas que, quando usados por longos períodos, podem trazer sérios efeitos colaterais para o cérebro:
os corticoides e os benzodiazepínicos. Vamos começar pelos corticoides. Eles são amplamente utilizados no tratamento de condições como asma, rinite, doenças autoimunes e inflamações em geral. E, de fato, são extremamente eficazes em reduzir inflamações e controlar respostas imunológicas exageradas. No entanto, o uso prolongado de corticoides, principalmente via oral, está associado a diversos efeitos colaterais graves, incluindo o comprometimento da saúde mental e cognitiva. Estudos indicam que corticoides podem causar alterações estruturais no cérebro, levando a sintomas como desorientação, confusão mental, depressão e ansiedade. Um estudo epidemiológico realizado no Reino Unido analisou dados de mais de 500 mil de pessoas e identificou que o uso prolongado de corticoides para asma estava associado a um risco significativamente maior de desenvolver demência e outros transtornos mentais. E os glucocorticoides, como a prednisona e a dexametasona, são particularmente preocupantes nesse contexto. Eles podem interferir no funcionamento do cérebro devido à alteração dos níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. E qual o problema com isso? Em excesso, o cortisol pode causar danos aos neurônios, principalmente no hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória. Ou seja, quanto mais tempo em uso contínuo, maior o risco de alterações neurológicas. E se você está usando corticoides, especialmente por longos períodos, é fundamental que esse uso seja acompanhado de perto por profissionais de saúde. Jamais interrompa o uso abruptamente. Isso pode ser perigoso e causar sérios efeitos colaterais. O ideal é conversar com seu médico sobre a possibilidade de reduzir a dose de forma gradual ou até mesmo explorar tratamentos alternativos. Cada caso precisa ser avaliado com cuidado. Agora vamos falar sobre os benzodiazepínicos, uma classe de medicamentos amplamente prescrita para tratar ansiedade e insônia. Eles são famosos pelos efeitos calmantes e relaxantes. Nomes como alprazolam, diazepam e lorazepam provavelmente são familiares para muita gente. E sim, eles realmente funcionam bem. Aliviam rapidamente os sintomas de ansiedade e ajudam a dormir melhor. Mas aqui está o alerta. O uso prolongado pode causar sérios danos ao cérebro. Diversos estudos demonstram uma associação clara entre o uso contínuo de benzodiazepínicos e perda de memória. Pesquisas sugerem que esses medicamentos podem até dobrar o risco de desenvolver Alzheimer, possivelmente devido a danos permanentes no cérebro. Em um estudo, mais de 40% dos usuários de benzodiazepínicos relataram sintomas neurológicos como dificuldade de concentração, falta de energia, irritabilidade e nervosismo, sensibilidade aumentada à luz, som e outros estímulos, além, é claro, de problemas de memória e não para por aí. O uso prolongado também está relacionado a distúrbios do sono, ansiedade paradoxal, dores musculares e fraqueza, e uma forte dependência física e emocional, o que torna extremamente difícil parar de usar esses remédios. A ligação entre benzodiazepínicos e Alzheimer é especialmente preocupante, pois embora os cientistas ainda não compreendam totalmente o mecanismo por trás disso, acredita-se que esses medicamentos possam interferir na função normal dos neurotransmissores, o que levaria a mudanças estruturais e funcionais no cérebro. Além disso, os benzodiazepínicos afetam negativamente o ciclo do sono, especialmente a fase do sono profundo, essencial para a consolidação da memória. Por isso, se você faz uso de benzodiazepínicos, é fundamental que o tratamento seja monitorado de perto, com uso limitado ao menor tempo e dose possíveis. Sempre que possível, os médicos devem considerar alternativas não farmacológicas como terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento e ajustes no estilo de vida, atividade física, higiene do sono, etc. E o mais importante, nunca pare de tomar benzodiazepínicos de forma abrupta. A retirada repentina pode causar sintomas graves de abstinência. Toda mudança no tratamento deve ser feita com acompanhamento médico. Dando continuidade à nossa lista de medicamentos que podem afetar a saúde do cérebro, vamos falar agora de 2 tipos que podem surpreender muita gente: as anfetaminas e os antihistamínicos de primeira geração. As anfetaminas e seus derivados, como a conhecida Ritalina, são amplamente utilizadas no tratamento do TDAH. Esses medicamentos são eficazes no curto prazo, ajudam a melhorar o foco, a concentração
e a reduzir a hiperatividade. Mas o problema começa quando o uso se estende por longos períodos, pois os efeitos colaterais do uso prolongado incluem perda de memória, irritabilidade, problemas de sono, dependência física e emocional, e até depressão, pois as anfetaminas funcionam aumentando os níveis de dopamina e norepinefrina no cérebro, neurotransmissores que melhoram temporariamente a concentração. No entanto, o uso contínuo pode levar a alterações químicas e estruturais no cérebro, resultando em danos permanentes. Estudos mostram que altas doses e uso prolongado podem causar queda no desempenho cognitivo, falta de motivação e dificuldades de memória que persistem mesmo após a interrupção do medicamento. Outro risco grave: o potencial de abuso e dependência. Devido ao seu efeito estimulante, essas drogas podem ser mal utilizadas, levando a arritmias cardíacas, problemas digestivos e, em casos extremos, até morte súbita. Por isso, se você ou alguém próximo utiliza anfetaminas para tratar o TDAH, é fundamental que o uso seja rigorosamente acompanhado por profissionais da saúde. Sempre que possível, deve-se considerar abordagens terapêuticas alternativas como terapia comportamental, técnicas de gerenciamento do estresse e outras opções não medicamentosas. Agora vamos falar dos antihistamínicos de primeira geração, como a clorfenamina e a difenidramina. Esses medicamentos são muito usados para aliviar sintomas de alergia, como coceira, coriza e espirros, e também aparecem em diversos remédios para a gripe. Embora ofereçam alívio rápido, eles carregam um efeito colateral pouco conhecido, mas muito preocupante: o impacto negativo sobre a memória e a cognição. Esses medicamentos funcionam bloqueando a histamina, substância responsável pelas reações alérgicas. O problema é que eles também bloqueiam a acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para o aprendizado e a memória. E o resultado? O uso frequente e prolongado pode levar a déficit cognitivo, dificuldade de aprendizado e perda de memória. E como muitos desses remédios são vendidos sem receita e usados com frequência, o risco se torna ainda maior, principalmente entre os idosos, grupo mais vulnerável aos efeitos colaterais no cérebro. Se você está achando interessante até aqui, segura que ainda tem mais revelações pela frente. Vamos continuar com os próximos medicamentos perigosos para a saúde do seu cérebro. Estudos recentes mostram uma conexão preocupante entre o uso prolongado de antihistamínicos de primeira geração e um aumento significativo no risco de demência. Uma revisão com 138 estudos científicos sobre os efeitos adversos desses medicamentos revelou uma forte associação entre o uso contínuo e distúrbios cognitivos. E pacientes que utilizaram regularmente esses medicamentos relataram problemas de memória, dificuldade de concentração. E o mais preocupante, os sintomas persistiram mesmo após interromper o uso. Além dos riscos cognitivos, esses medicamentos podem causar sonolência excessiva, boca seca e visão turva. E isso impacta ainda mais a qualidade de vida de pessoas idosas, que são mais vulneráveis aos efeitos colaterais. A boa notícia é que existem opções mais seguras, como os antihistamínicos de segunda geração. Exemplos incluem loratadina, desloratadina e acetirizina. E essas versões oferecem alívio eficaz dos sintomas de alergia, sem os mesmos riscos para o cérebro, e são preferidas para tratamentos de longo prazo. Para reduzir os riscos, sempre converse com seu médico antes de usar antihistamínicos de primeira geração por longos períodos. Considere alternativas seguras e adote estratégias complementares, como mudanças no ambiente e na alimentação, que ajudam a controlar alergias sem prejudicar sua saúde cerebral. E agora chegamos à parte final da nossa lista. E agora, vamos falar sobre 2 tipos de medicamentos que pouca gente imagina que podem impactar negativamente o cérebro: os antidepressivos tricíclicos e as estatinas. Vamos começar com os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e nortriptilina. Esses foram alguns dos primeiros medicamentos desenvolvidos para tratar a depressão e, sim, são eficazes no combate aos sintomas depressivos. Porém, também trazem um conjunto de efeitos colaterais que merecem atenção, incluindo a perda de memória e dificuldades cognitivas. Isso acontece porque esses medicamentos bloqueiam a recaptação de serotonina e norepinefrina,
aumentando sua disponibilidade no cérebro. No entanto, eles também possuem forte ação anticolinérgica, ou seja, bloqueiam a acetilcolina, neurotransmissor essencial para a memória e o aprendizado. E o uso prolongado desses antidepressivos tem sido associado a um maior risco de demência e distúrbios cognitivos diversos. Estudos mostram que pacientes que fazem uso regular de antidepressivos tricíclicos experimentam um declínio cognitivo mais rápido em comparação com aqueles que não os utilizam. E esses medicamentos podem causar dificuldades de concentração, confusão e perda de memória, tanto de curto quanto de longo prazo. E a situação é ainda mais crítica para os idosos, que são mais sensíveis às propriedades anticolinérgicas desses medicamentos, o que potencializa os efeitos adversos. Mas a boa notícia é que hoje em dia existem alternativas mais seguras, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que têm menos efeitos colaterais e não estão associados a problemas de memória. Exemplos incluem fluoxetina e sertralina. Esses medicamentos são amplamente usados para tratar depressão e ansiedade e possuem um perfil de segurança muito melhor. Se você está usando antidepressivos tricíclicos, nunca pare o uso de forma abrupta. Converse com seu médico sobre a possibilidade de trocar para uma alternativa mais moderna e segura. Agora vamos falar sobre um grupo de medicamentos que, apesar de muito utilizados, ainda geram bastante debate. As estatinas, como a atorvastatina e a simvastatina. Esses remédios são amplamente prescritos para reduzir os níveis de colesterol e prevenir doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs. E sim, quando o assunto é proteger o coração, as estatinas têm um papel comprovado. Mas nos últimos anos, uma crescente quantidade de evidências científicas tem levantado um sinal de alerta. O uso prolongado dessas medicações pode estar ligado a efeitos colaterais na função cognitiva. Algumas pessoas relatam episódios de confusão mental e falhas de memória enquanto usam estatinas. Embora esses efeitos não sejam comuns, quando ocorrem, podem afetar significativamente a qualidade de vida. A explicação para isso está no modo como as estatinas atuam. Elas reduzem a produção de colesterol, inclusive no cérebro, onde esse lipídio é fundamental para a formação de sinapses e o bom funcionamento das funções cognitivas, como memória e raciocínio. Uma revisão abrangente de estudos observacionais e ensaios clínicos encontrou resultados divergentes. Alguns estudos apontam que as estatinas podem até proteger contra a demência, enquanto outros sugerem um risco aumentado de problemas cognitivos. Essa diferença pode estar relacionada a fatores como a dose usada, o tempo de tratamento e o perfil dos pacientes estudados. Mas afinal,